Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Rumenologia. Hoje eu tenho a presença ilustre, mesmo que virtual, da nossa celebridade do Rumen, né, como eu costumo falar, né? O professor Branco, que gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui hoje para conversar, né, conosco, e tenho certeza que esse papo vai ser sensacional e vai adicionar aí, vai dar um montão de informação aí para os nossos ouvintes. Professor Branco, muito obrigado pela presença. Fique à vontade para se apresentar aí para os nossos ouvintes, e o episódio é todo seu, como eu te disse, né? Você que é a celebridade aqui do episódio. Bom, primeiramente eu quero te cumprimentar e te agradecer pelo convite e pela generosidade sua em relação à minha pessoa. Eu quero também dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, né, todos que estarão nos acompanhando nesse episódio, parabenizar pela sua iniciativa. Eu acho que a gente precisa que outros profissionais da nossa área também tenham essa iniciativa, né, de transferir conhecimento e informação. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente porque eu fiz parte de alguns momentos aí da sua carreira, pelo menos presencialmente participei de alguns passos importantes que você teve aí ao longo da sua carreira e conheço a sua trajetória bastante de muito sucesso, né? Então, muito obrigado. Bom, eu sou formado na Unesp em Jaboticabal, me formei já fez 4 décadas, né, que eu me formei, então eu acho que você não tem 40 anos, né? Quase 40. Quase. Então, você não era nascido quando eu me formei, né? Eu pareço, assim, bem mais novo, né? Mas eu já tenho 40 anos de formado, né? Me formei na Unesp, depois eu fui para a extensão rural, eu fiquei quase 10 anos na extensão rural, trabalhando numa área de pastagem, no Arenito, né, Caiuá aqui do Paraná, que é a região de Paranavaí, uma região de muita pecuária, né? Uhum. Aí fiquei 10 anos, depois trabalhei como assessor de cooperativismo, também na própria região, né? Ajudei a implantar o Sicredi lá de Nova Londrina, que hoje é o Regional Sul aqui do Brasil, né? Fui um dos fundadores, né? Enfim, isso aí foram atividades que eu exerci na extensão rural. Aí depois eu fui fazer meu mestrado com o professor Pedro de Andrade, né? O saudoso Pedro de Andrade, um dos grandes nomes aí da pecuária de corte, né? Uhum. Na Unesp. Aí, quando terminei meu mestrado, eu entrei na Universidade Estadual de Maringá no final da década de 80. Aí fiquei 30 e poucos anos aí como professor de nutrição animal, né? E depois na pós-graduação, sistemas de nutrição, metodologia de avaliação de alimentos para ruminantes, enfim, criamos algumas disciplinas, bioenergética animal e tal. E depois, em 94, eu saí para fazer o meu doutorado. O meu orientador foi o Dr. Marcos Macari, né, que era fisiologista. Eu queria trabalhar mais na área de fisiologia. Fui trabalhar com o Harmon, nessa mesma época, lá, o David Harmon, no Kentucky. Ele trabalhava com PDV, né, Portal Drained Viscera, ou seja, metabolismo de nutrientes. Trabalhei com a minha tese foi tudo com isso lá no Kentucky. Voltei só para defender. E depois fiz o meu doutorado com Alex, né, com Ristov, lá em Pennsylvania State University, né, um dos grandes nutricionistas da atualidade, né? O Alex, ele trabalha mais com gado leiteiro, mas eu fui para trabalhar porque ele era um nutricionista que ia trabalhar com um grupo que trabalhasse muito forte na nutrição de ruminantes, né? Independente de ser gado de corte ou gado leiteiro. Sim. Aí fui para lá, trabalhei com ele em vários projetos lá, o tempo que eu fiquei lá, no pós-doutorado. E depois, recentemente, agora eu me aposentei e estou na iniciativa privada. Sou consultor também há muito tempo, já mais de quase 30 anos, né? Enfim, e a gente está trabalhando, tocando a vida. Bacana, é isso aí. Então o pessoal já sentiu que o papo vai ser profundo hoje, né? Muita experiência em jogo. Bom, só fazendo um adendo, né? O professor Branco participou aí, né, da minha banca de livre docência, né? Quando eu passei de assistente para associado, né? E também fez parte da banca do concurso, né? Quando eu fui contratado, né? Isso. Que na Unesp de Dracena aí, pontos marcantes e decisivos, né? Eu tenho olho clínico, hein? Eu tenho então... olho clínico. Quando eu participei daquela banca, eu falei, pessoal, ó, olha esse menino aí, que esse guri aí vai
Espero que você, né? Acho que você estava certo, né? Porque pelo menos esforçado a gente é, né? Legal, muito bom. Bom, para informar os nossos ouvintes, então, o tema de hoje, sugerido pelo professor Branco, não podia deixar de ser diferente. Eu falei para ele assim, não pode ser um tema simples, né? Temos que aproveitar, né, todo o seu know-how, né? Então, o tema de hoje, né, vai passar aqui embaixo aqui da tela, né? É como otimizar o metabolismo ruminal em condições adversas. Olha só, então o papo vai ser sensacional. Como otimizar o metabolismo ruminal em condições adversas? Bom, então não tem como eu não fazer a primeira pergunta, né, professor Branco? O que são essas condições adversas, né? Quando a gente fala em otimizar o metabolismo ruminal em condições adversas, o que são essas condições? Certo. Ô Danilo, antes eu gostaria só de rapidamente passar por algumas coisas que eu anotei aqui, que eu acho bem importantes. Tá? Veja bem, o que acontece? Eu estava lendo um trabalho bem recente, de 2015, do Weimer, lá do USDA de Madison, e ele escreveu um pouco sobre essa questão aí dessa vida microbiana numa outra visão, sabe? E ele escreve o seguinte, né, que a microbiota é redundante e muito resiliente. Eu achei isso bem interessante, sabe? Redundante por quê? Porque nós temos trabalhos que são feitos por mais de um tipo de micro-organismo, né? Ou seja, um faz o trabalho que o outro faz o trabalho que o outro faz, enfim. Existem aqueles micro-organismos que são mais específicos em relação ao substrato, outros que não têm essa especificidade tão apurada, né? E isso é uma redundância. Por quê? Porque quando falta um, alguém lá compensa o trabalho daquele usando aquele substrato e tornando o meio eficiente. Isso é bem bacana. E o segundo é a resiliência. Né? Eu acho que não existe, cara, os micro-organismos ruminais eles são muito resilientes, porque essas condições adversas, elas vêm exatamente em cima disso, né? Essa resiliência deles, né? E essa redundância é que faz com que eles possam se ajustar a condições de distúrbios muito assim, muito fortes, né? E eles acabam retomando as condições, né? Então isso é uma coisa assim fantástica, né? A gente olha para esse ambiente ruminal e quando a gente leva em conta essas coisas, as compensações que um faz no lugar do outro, né? E a capacidade deles se ajustarem a partir de momentos assim que eles enfrentam distúrbios muito grandes, como as condições adversas, que pode ser mais ou menos intensa, né? É bem interessante, sabe? Não sei o que você pensa disso, né? Mas eu acho assim fantástico, né? Eu falei em outro episódio, né? E muita gente, a gente já sabe disso faz tempo, né? Aqueles trabalhos clássicos de trocar líquido ruminal, né? Você põe 100% do líquido ruminal em um animal A e pega o líquido do animal A e põe 100% no animal B, né? Ou seja, troca de fluidos, né? 100%. E dali uma semana a microbiota ruminal volta a ser o que era antes naquele animal, né? Só para a gente ver, né? Lógico que tem os fatores intrínsecos do hospedeiro que ditam, né, a microbiota que está ali, mas vai em cima do que você disse em termos de resiliência, né? Então, aquela mesmo trocando 100% da microbiota entre dois animais, ela volta, né, em animais adultos, né, a gente está falando, né? Ela volta a ser o que ela era antes, né? Desde que se mantidas as condições aí de dietas, né, nutricionais, né? Sim, não, e outra, e os componentes dessa resiliência são vários, né? Elasticidade, por exemplo, a rapidez em restaurar um estado estável após um distúrbio. É o que você falou. Você troca daqui uma semana, 10 dias, isso é um tempo muito curto, se você pensar num ruminante, né? Certo? A amplitude, né, das coisas, por exemplo, a zona a partir de qual o sistema retorna ao estado estável. Então, você vê, às vezes o animal, vamos pegar um exemplo de um animal aí que está numa dieta 90% de grãos, por exemplo, que ele, por algum motivo, ele come além do que deveria e pH do rumen cai lá embaixo, fica 4, 5, 6 horas lá com pH baixo, o animal para de comer, né? Ele tem um mecanismo de defesa, né? Ele para de comer e depois de 2 ou 3 dias ele já está começando a se restabelecer, né?
sem nenhuma intervenção, né? Apenas você dando um tempo para ele, ou no caso dos grandes confinamentos americanos e no próprio Brasil, você levando esse animal para uma baia enfermaria, deixando ele com um alimento mais natural dele, ele restabelece, né? Então, é uma coisa impressionante, né? São aspectos assim que são muito importantes a gente destacar antes da gente entrar propriamente dito, né? Nessas condições adversas, né? Eu fico pensando, Danilo, que no processo de otimização, né? No processo de otimização, a gente vai falar dessas condições adversas, né? Mas no processo de otimização, eu fico pensando o seguinte: tem três coisas que, na minha opinião, despontam, considerando não apenas a minha experiência, mas considerando também aquilo que a gente vê na literatura mais atual e na preocupação mais atual em relação à produção animal. A primeira delas, que eu penso nesse processo de otimização, é maximizar a gestão de fibra, de material fibroso, de material grosseiro. Por quê? Porque, apesar, se a gente pegar o próprio BCNRM 2016, o NRC 2016, logo no início lá, eu acho que eles fazem uma abordagem bem interessante, né? Que é o sistema de produção, que mais de 80% do que o animal come ao longo da vida dele é forragem. Não importa se ele é produzido lá no confinamento, com alto grão, mas a gente considerar tudo o que aconteceu para que esse animal chegasse ali, nós vamos ver que mais de 80% do que é consumido é forragem. E aí nós temos que maximizar a digestão de fibra. A segunda é reduzir perda de nitrogênio e fósforo também, né? Claro. E a terceira é mitigar a produção de metano, ou seja, diminuir o impacto ambiental. Então, é maximizar aquilo que o animal tem de potencial mais evidente, que é a capacidade de aproveitar alimentos fibrosos, é reduzir perda de nitrogênio e fósforo naqueles sistemas mais intensivos e mitigar a produção de metano, né? Então, eu vejo que essas coisas, esses três aspectos, eles têm que estar assim direto na nossa cabeça, sabe? Né? Eu até postei um feed meu no Instagram esses dias, né? Mostrando isso, porque existe muita gente que é de cidade, que não conhece o campo, que tem muito filósofo, né? de ocasião, né? O que acontece? O sujeito fica criticando a produção animal, né? Só que o sujeito, ou às vezes até criticando a questão do próprio confinamento, né? Porque o confinamento é isso, porque o confinamento é um ambiente de poluição, o animal. Bom, só que ele não conhece o que aconteceu. Aquele bezerro teve que ser produzido. Aquele boi que está no confinamento, ou aquele animal inteiro, qualquer que seja que está no confinamento, ou aquela novilha, esse animal teve uma mãe. Essa mãe consumiu 5, 6 toneladas de forragem ao longo de um ano para produzir aquele bezerro. Exato. Essa conta tem que estar na conta daquele bezerro, né? Aí esse bezerro ficou ao pé da mãe 7, 8 meses. Ele consumiu, boa parte do que ele consumiu é forragem. Então, esse processo, né, de otimização, né, tem que ser destacado, que o animal é produzido à base de forragem. Exato. O ruminante é produzido à base de herbívoro, né? O ruminante, em geral, evoluiu como herbívoro. Se a gente for olhar os ruminantes selvagens, hoje, eles comem o quê? Eles comem forragem. Sim, né? E mesmo que a gente intensifique, né? Mesmo que a gente intensifique o processo, mesmo no caso do leite, que é mais intensificado, né, ao longo de toda a vida, né, ainda nós vamos chegar à conclusão que a forragem é o alimento preponderante, né? Ele é o principal alimento, né? Então, isso é importante destacar. Agora, indo para as condições, o que nós poderíamos dizer o que seriam condições adversas, né? Na realidade, ou perturbações, né, que vão acontecer, nós temos perturbações que são externas, né? Um exemplo é o clima, né? Então, você pega um dia que a temperatura, ou uma semana que a temperatura está absurdamente alta, às vezes choveu muito, a umidade relativa também está alta. Então, esse distúrbio, externo, ele acaba produzindo uma condição adversa no rumen. Por quê? Porque isso acaba interferindo no comportamento ingestivo do animal. O animal ele vai mudar o comportamento dele, né? E como ele estava, vamos supor que ele estava numa condição estável, né, de consumo, enfim, e de repente tem uma perturbação externa, né, isso vai interferir no consumo, que vai interferir no ambiente ruminal. Uma outra perturbação externa é um manejo incorreto, né? Às vezes a pessoa, um exemplo disso qual é? As refeições diárias, né, que tem que seguir seria o exemplo mais simples, né? Que as refeições diárias têm que seguir
um protocolo bastante rígido. Por quê? Porque os animais se adaptam a isso, eles se acostumam, né? Exato. Eu costumo dizer, é como se nós pegássemos um exemplo nosso, não sei muito longe. Um dia você toma o café às 10 da manhã, no outro dia você toma às 6 da manhã, um dia você almoça ao meio-dia, outro dia você perde o horário do almoço, almoça às 3 horas, a tua janta. Quer dizer, a gente mesmo, como humanos, a gente vê que isso acaba interferindo em todo o nosso humor, interfere. O animal é a mesma coisa. Então, esse manejo, né, que é uma coisa externa que o homem imprime ao animal, né, ele acaba produzindo um distúrbio também. Por quê? Porque isso interfere no hábito do animal, no seu dia a dia, né? Talvez a gente não vá aqui ficar muito em cima disso, né? Mas aí nós temos também o quê? Aqueles outros distúrbios que têm a ver principalmente com a dieta e o impacto dela no meio ruminal. Talvez seja aquilo que a gente mais tem competência para falar até aqui, não é? Uhum. Então, aí, na minha modesta opinião, quais são as definições de condições mais adversas que eu gostaria de destacar aqui? Primeiro, falta de substrato. O que acontece? O micro-organismo, a microbiota, ela vive em função do quê? Em função daquilo que o hospedeiro pode lhe oferecer em termos de espaço, temperatura, né? Manter o ambiente dentro de uma faixa de temperatura ideal, e de substrato, né? A microbiota precisa de substrato. Então, para mim, a primeira condição constante, né, de adversa... substrato, né? Oi? Entrada constante de substrato, não uma hora sim, uma Exatamente. hora não, né? Exatamente. Então, e aí o que a gente poderia destacar? É nitrogênio, principalmente nitrogênio, né? Porque o principal substrato da microbiota é nitrogênio, não é proteína ou aminoácido, é nitrogênio na forma amoniacal. Aminoácidos, porque também é importante, né? A gente ter uma parcela da dieta, independente do ruminante ser capaz de produzir e crescer a microbiota sem aminoácidos, nós sabemos que a eficiência de crescimento melhora, né? Sim. Quando você tem alguns aminoácidos, e aí nós poderíamos destacar os aminoácidos de cadeia ramificada, aromáticos, enfim, né? Que são alguns deles são importantes para crescimento microbiano, porque fazem parte da parede das células, e outros porque são um fator de crescimento. Esqueletos carbonados, que também não adianta. Só para pontuar, né, professor Branco, os ácidos graxos de cadeia ramificada é o mesmo que o pessoal toma na academia, né? Valina, leucina, né? Isoleucina, os BCA. Isoleucina, então, os exatamente, né? Exatamente, né? Ver então, o que acontece? E esqueletos carbonados, né? Por quê? Porque você, para construir, para ter anabolismo, nós precisamos de ter os esqueletos carbonados, né? E minerais, né? Então, se falta substrato, ou seja, nitrogênio, aminoácidos, esqueletos carbonados, minerais, nós vamos ter problema. A segunda perturbação importante, o que é? É a falta de energia, porque nós podemos ter todos esses elementos ali citados anteriormente, né? Mas se eu não tiver ATP, não tem anabolismo. Exato. Não existe, né? E aí, juntando, então, a falta do substrato constante, como você destacou, né? Da entrada, do input, né? E a energia, aí vem a questão da assincronia, porque às vezes a pessoa está fazendo as coisas, ele está achando que está colocando legal ali, né? Mas o negócio não está assincrônico, né? Ele não, ou tem substrato em excesso e ele está botando energia, mas ainda não é suficiente, ou ele tem muita energia, não tem o substrato nitrogenado necessário, né? Então, essa assincronia, para mim, é um outro motivo de perturbação, né? Por quê? Porque isso vai gerar excedente de alguma coisa, né? E os excedentes, a gente sabe que tem que ser metabolizados, né? De alguma forma, né? Exato. Certo? O excesso de amônia, né? Ou um excesso de substrato fermentável e aí não tem o nitrogênio para o crescimento microbiano, enfim, né? Mas basicamente essas condições adversas que eu gostaria de destacar, né? Eu gostaria que você fizesse a sua pontuação nisso, se você tem mais algum adendo para a gente poder seguir. Ou seja, né, qualquer perturbação que impede a entrada constante de substrato não permite que a microbiota tenha máximo trabalho bioquímico ou crescimento máximo, né? Então, qualquer coisa, como você bem disse no começo, né?
vamos dizer que o animal está lá em condição estável. De repente cai uma chuva de granizo, mesmo que o animal esteja no pasto, né? Ou seja, ele não vai sair pastar com uma chuva de granizo, ou seja, uma chuva que durou muito tempo. Ou seja, ele estava acostumado a pastejar no final da tarde, ele não pastejou, né? Ou seja, ele ficou assustado, estressado, né? No outro dia, obviamente, ele pode até comer mais, isso acontece com o animal confinado, mas imagina só a microbiota vivendo no rumen desse animal, né? Ela não recebeu o substrato quando deveria receber, ou seja, o fluxo de proteína microbiana para o intestino está indo embora, ou seja, está diminuindo, na verdade. Se não entrar substrato, diminui a quantidade de bactérias, né, de organismos, e o potencial de fazer fermentação. Então, qualquer condição adversa, seja de clima, né, ou seja, como você disse, de alto grão, né, que faz com que o animal pare de comer para se regular, qual que é a defesa principal, né? O diminuir o número de micro-organismos. E menos micro-organismos significa menos ácido, menos energia, menos proteína para o animal e queda em desempenho produtivo. Então, exatamente. Eu acho Nós temos que entender, a gente tem que entender, porque muitas vezes a gente olha para uma bactéria, para uma levedura, para um fungo, para um protozoário lá, como a gente olha para a gente. A replicação, a vida média de um micro-organismo e a taxa de replicação do micro-organismo é coisa de minutos. Exato. Né? Então, o que acontece? É como você falou, se o animal ele tem uma regularidade de input, ou seja, de entrada de substrato, e essa regularidade ela é interrompida, você já tem consequências dentro de poucos minutos, não são nem horas. Né? Nós observamos o resultado depois de horas, por quê? Porque ele é atenuado, ele vai acontecendo de forma imperceptível aos nossos olhos, nós não estamos vendo, mas está acontecendo. Né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, a gente que trabalhou muito, trabalha com rumen, né? O que acontece? Você pegar e começar a medir. Eu fiz um experimento uma vez, eu fiz um trabalho com meus alunos, né, de um trabalho bem interessante. Até eu acho que vale a pena aqui a gente falar disso para mostrar exatamente essa questão aí da velocidade com que as coisas acontecem. Quando você interrompe, o negócio é imediato também. Não é uma coisa que vai, como nós, que deixamos de nos alimentar um dia, vamos perder um pouquinho de peso. Né? Lá no rumen, se o boi deixar de se alimentar um dia, muda muita coisa. Né? Mas, por exemplo, eu fiz um trabalho aqui com meus alunos de graduação uma vez. Eu falei, olha, eu vou mostrar para vocês como que a atividade microbiana no rumen é interessante. Aí eu tinha uma bomba de infusão aqui, e eu tinha os animais canulados, e eu falei, nós vamos infundir tantos gramas de açúcar no rumen do animal, tá? E vamos infundir glicose. Peguei aquele caro lá, diluí em solução aquosa e tal, infundi. Eu falei, e nós vamos coletar líquido ruminal de 5 em 5 minutos. Tá? E vocês vão perceber que vocês não vão conseguir detectar glicose no líquido ruminal. Vocês vão perceber que o negócio. E a taxa de infusão alta, sim, mas em um espaço bem curto de tempo. Né? Falei, vocês vão coletando, vocês vão ver que vocês não vão encontrar. Por quê? Porque caiu ali, meu amigo, o negócio já glicose prontamente assimilado. Glicose é luxo no rumen. É luxo, né? Então, pega, né? Então, você vê como é rápido o processo. Então, qualquer substrato que é de pronta utilização, se você estancar por algum motivo, e aí esse distúrbio ele pode ser de curta duração, e nós vimos ali que o animal tem a questão da resiliência, aí tem a plasticidade, né? Ele pode rapidamente acomodar ou não, e da duração, né? Nós mesmo que trabalhamos com produção intensiva, sabemos a questão do ganho compensatório, né? Por que ele não é igual para todos os animais que estão no mesmo grupo, ou que vieram de uma mesma fazenda? Porque você depende de quando o animal sofreu a restrição alimentar, né? Depende da intensidade e tal. Então, tudo isso influencia o rumen e acaba influenciando o desenvolvimento do animal, né? Então, essas condições adversas, eu acho que elas são basicamente dadas por isso aí que nós destacamos, né? A falta de substrato, a falta de energia, né? Que nós não poderíamos dizer que a energia é um substrato, porque a energia é o ATP, é o que vai mover a roda, né? Uhum. E a assincronia, né? A assincronia, né? E aí eu talvez vou mostrar aqui em algumas situações como é que a gente pode ver isso de forma bem clara, né? De forma bem clara, né? Muito bem.
Então, acho que está claro para todo mundo as condições adversas, né? Que a gente vai tratar, já nivelamos a turma aqui, né? Então, né, tipo de substratos, entrada constante, né? Manutenção de microbiota, né? Então, isso é importantíssimo aí, né? A gente está ciente para a gente saber agir em condições adversas, né? Bom, como então, né, estratégias, né, já que a gente falou das condições adversas e o tema é otimização da microbiota, né, em condições adversas, sim. como então, né, visto essas condições adversas, a gente pode otimizar essa microbiota ou pelo menos manter o que está ali, né, não deixar a coisa cair ou desandar, né, o que pode afetar o animal aí, em termos produtivos e reprodutivos. Nós poderíamos uma situação que está na vida de todo mundo que mexe com pecuária, é as situações que nós enfrentamos ao longo de um ano em pastagens tropicais, né? Os animais criados a pasto, né? Ou pelo menos naquele período de vida que o animal permanece na pastagem, né? O que acontece? A gente passa por muitas situações ao longo de um ano, né? Nós sabemos, não precisa destacar aqui de novo, a estacionalidade de produção, não só de produção, mas a variabilidade de qualidade, em que nós vamos enfrentando, né? E nós, como nutricionistas, nós como pesquisadores e técnicos dessa área, nós temos os recursos necessários para a gente otimizar o processo, né? E eu sempre digo o seguinte: a otimização, nós não precisamos querer chegar à perfeição. Quem faz pouco faz mais do que quem não faz nada, né? Quem faz um pouco mais faz mais do que quem faz pouco, né? E assim as coisas vão o quê? Vão acontecendo de forma melhor. Nós vamos otimizando, né? Então, se você sai de uma situação onde o animal tem uma determinada deficiência e você corrige parte daquela deficiência, você já está numa situação melhor do que quem não corrige nada, né? Você já produziu alguma melhoria, né? Você está otimizando, né? Porque o ideal e o perfeito, ninguém sabe onde ele está, né? Nós não somos deuses, né? Mas nós sabemos das implicações que tem cada ação nossa e como que nós podemos melhorar e otimizar o processo, né? Eu gostaria de destacar essa questão que é muito comum e que nós estamos enfrentando agora no momento, que é essa situação, por exemplo, de pastagens maduras, né? Pastagens que têm teor de proteína muito baixo, né? E eu gostaria, Danilo, de compartilhar aqui a tela um trabalho que eu fiz, claro, bem interessante. Esse trabalho, eu vou compartilhar aqui. Eu só preciso de ver como é que a gente compartilha a tela aqui. Deixa eu ver. Share screen. Está aqui. Eu vou compartilhar a tela. Eu já te liberei. Tá? Pode compartilhar. Isso. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou compartilhar isso daqui. Você quer ver esse trabalho? Que é um trabalho bem interessante, ó, tá? Que eu fiz com uma aluna minha já há alguns anos atrás, né? Ela trabalhou comigo no mestrado e no doutorado. Tá? Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Tá tudo bem aí? Perfeito, tá ótimo. Tá. Então, veja bem, esse trabalho foi um trabalho muito longo, Danilo, um trabalho com animais canulados, muito longo. Você imagina um quadrado latino 7x7, né? Nossa. 21 dias, 21 dias cada período. Então, meio ano. Esse trabalho foi meio ano, né, praticamente de duração. Então, o que nós temos aqui? Nós temos isso aqui, ó, um feno sem suplemento. Você está vendo? FSS, ó, feno sem suplemento. Ou seja, era um feno que tinha 3% de proteína bruta. Ou seja, pós-colheita de semente. Imagina, né? Feno, ou seja, condição extremamente, um distúrbio extremamente grande no rumo. 3% de proteína. Né? Nós sabemos que numa condição adversa dessa, o bovino ele consegue sobreviver, mas ele vai definhando, né? Ele vai perdendo condição corporal, ele vai perdendo, vai mobilizando, ele vai produzindo o quê? Catabolismo, né? Mantendo o rumen vivo, né? E tal. Bom, aí esses outros suplementos, eu não vou aqui me ater a que tipo de suplementos são, mas todos eles são suplementos que têm, em média, 70% de proteína bruta, certo? E consumo de 0,1% do peso do animal. Ou seja, os animais tinham, em média, nesse experimento, ao redor de 430 quilos, né? E
consumiam, então, aproximadamente 430, 450 gramas por dia, com 70% de proteína. Então, eles consumiam entre 250 e 300 gramas de proteína por dia, certo? Vinda do suplemento. Tá? Isso aqui não importa os tipos de suplemento, porque aí nós avaliamos fontes de enxofre, né? Para ver essa interação do enxofre junto com o nitrogênio e o resultado. E por incrível que pareça, esse é um trabalho contemporâneo, não foi publicado ainda. É um absurdo isso, mas enfim, né? Veja bem, aí o que aconteceu aqui? Ó? Eu gostaria de mostrar isso daqui, ó. Vocês estão vendo? Olha só, aqui nós temos, como vocês estão vendo aí, tá? Nós temos o consumo de matéria seca dos animais. Olha só, os animais que receberam o suplemento, eles tiveram um consumo de 8,59 quilos de matéria seca por dia. E os animais que não receberam, 5,47. Nós tivemos um consumo de 3 quilos a mais. O Dr. John Moore fala que aumenta 15, 20% pelo menos. Aumentou 57% o consumo de matéria seca. O que nós concluímos aqui? Que nós tínhamos uma condição extremamente adversa no rumen. O animal não tinha a mínima condição de comer. Aí, por quê? Porque você tinha uma digestibilidade muito ruim do material, ele permanecia muito tempo no rumen e, obviamente, não abria espaço para consumir mais. Aí, fomos lá, demos o suplemento, aumentamos 57% o consumo de matéria seca. Mas não para por aí. Vamos ver o que estava acontecendo em relação à digestibilidade da proteína. Olha só, os animais que receberam uma correção dessa condição adversa, eles tinham uma digestibilidade de 40%. Os animais que não receberam, menos 9,7%. Ou seja, tem digestibilidade negativa da proteína, é óbvio. Eles estavam mobilizando o quê? Proteína corporal para manter a microbiota e estavam perdendo proteína. Certo? Então, olha que interessante. E quando nós vamos para a digestibilidade do FDN, ela subiu de 32,7 para 51. Então, é por isso que aumentou o consumo. Né? É óbvio, o consumo aumentou porque o rumen esvaziava com mais frequência, né? E o animal come mais, né? Está comendo forragem. Né? Então, essas três informações são bem interessantes. Então, a primeira e a terceira mostram que, com uma melhoria, você não otimizou, porque a condição continua diversa, mas você buscou a otimização, você produziu melhorias nesse meio ruminal, você melhorou substancialmente a digestibilidade da fibra e melhorou substancialmente o consumo dos animais, né? E reduziu a mobilização orgânica de proteína do animal. Tá? Aí, continuando, nós temos aqui os dados de NDT. Olha o consumo de NDT, a diferença. O grupo que não recebeu nada teve um consumo de 1,47 e o grupo que recebeu, os animais que receberam o suplemento, 3,29, ou seja, mais do que o dobro o consumo de NDT. Então, nós vemos aqui como a gente, às vezes, com uma inserção tão simples, eu digo o seguinte, que os micro-organismos não cobram muito da gente, né? Um pouquinho que a gente melhorar para eles, eles já fazem o serviço, nós não precisamos de fazer. Né? Então, você vê, por quê? Os animais tinham 3% de proteína. Com esse consumo de proteína de mais 300 gramas, nós subimos o quê? O teor de proteína bruta próximo da mantença do animal. Certo? Se você dividir os consumos de nitrogênio e transformar em proteína dos animais que receberam, suplementação dos animais que não receberam, nós corrigimos praticamente por uma condição de mantença. Então, veja bem, 3%, quem é que sobrevive com 3% de proteína bruta? Eles iam sobreviver por longo tempo, mas iam definhando. É o que acontece lá no Nordeste, né? Nas regiões semiáridas, nas regiões áridas do planeta, né? Enfim. Então, esse trabalho é um trabalho bem bacana, porque ele mostra radicalmente o que acontece. Entendeu? Ele não fica... Né? Ele mostra radicalmente. Então, quando nós usamos o contraste de comparar o contraste dos animais não suplementados com os animais suplementados, a gente vê uma diferença incrível, né, na significância disso daí. Então, esse é um primeiro distúrbio que eu gostaria de mostrar, né, e de mostrar para o pessoal que a gente pode, sim, corrigir
com uma estratégia muito simples. Né? Muito simples. Tá? É por isso que a suplementação proteica e suplementação proteica energética no Brasil tem feito tanto sucesso na nossa pecuária, porque realmente tem resultado. Ô Danilo, eu tenho acompanhado resultados de correção desse distúrbio que nós estamos falando, e o resultado é, para cada real investido, você tem R$3 de retorno. Eu tenho feito isso por alguns anos, no centro de pesquisa que nós temos lá em Santo Anastácio. Né? Para cada real que o pecuarista gasta, ele recupera R$3. Isso na suplementação de correção de nitrogênio só. Que é, na realidade, o principal gargalo que nós temos. Né? Claro, ele não é o único, né? Mas é o principal. Então, esse é um distúrbio que está acontecendo agora, né? Nas fazendas. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Essa otimização, né? Vamos dizer assim, a coisa mais popular que a gente tem de condição adversa é a época da seca, né? Vamos dizer assim, no Brasil, né? E aí sempre surge aquela pergunta do pessoal em termos de eu faço o quê? Eu uso um suplemento 0,1, 0,3, 0,5, 1, 1,5, né? Eu costumo falar assim, depende dos dois lados. Como está o seu pasto? Se o seu pasto estiver bom, quanto melhor for o seu pasto, né? O que as pessoas têm que pensar, né? Ou como é o jeito que eu recomendo que elas pensem, né? Quanto melhor for o seu pasto, mais substrato você está dando para a microbiota, ou seja, menos suplemento. Exatamente. Você dar. Então, você pode entrar com níveis de suplementações mais baixos. Agora, se o seu pasto... Menor é o distúrbio, né? Menor é o distúrbio, né? Menor é a condição adversa. Agora, o pasto é uma porcaria, não vedou, né? Proteína super baixa. É lógico que o grau de suplementação, né? Vai ter que ser bem maior, né? Então, né? Tem um monte de pessoa, tem um pessoal que quer decorar isso, né? Que é uma receita de bolo. Fala, gente, não tem. Não existe, né? Cada situação é uma situação, né? E também a composição. Agora, você veja bem, essa situação é uma situação que simula o quê? Na realidade, ela simula uma situação onde você tem pasto. Você tem que ter o pasto. A oferta está lá. Por quê? Porque os animais recebiam esse feno à vontade. Ou seja, é como se ele estivesse no pasto e tem pasto à vontade. Só que o pasto tem 3% de proteína. E aí, né? Então, foi o que foi feito lá. E nós vemos o impacto que isso tem. Então, esse resultado mostra claramente o quê? Que o rumen desses animais estava sofrendo um distúrbio violento. Né? Do quê? Disso que nós estamos falando, de um input. Não tinha nitrogênio. Né? Não tinha nitrogênio suficiente. Mesmo que nós tivéssemos esqueleto carbonado na forragem, e mesmo que nós tivéssemos uma energia passível de utilização na forragem, nós não tínhamos o nitrogênio para compor o quê? A célula microbiana que precisa crescer. Perfeito. Aí você vai lá e faz o input, o que acontece? O micro-organismo é aquilo que você mesmo estava no começo, né? Ele, o que acontece? Rapidamente começa a crescer e melhorar o quê? Melhorar toda a nutrição do trato digestório e do organismo do animal. Por quê? Porque vai aumentar proteína microbiana chegando no rumen, né? O que aconteceu com a digestibilidade da proteína? Saiu de negativo para 40%. Ou seja, por quê? Porque o animal deixou de mobilizar, né, proteína para manter a microbiota, né? Porque a microbiota agora tem um nitrogênio que está sendo corrigido através de uma alimentação. Então, essa é uma primeira situação, né? Nós temos, dentro ainda da otimização dessa questão das pastagens, nós temos a questão do fornecimento de energia, né? Que também, em muitas situações, né, está faltando, certo? Aí nós vamos para uma outra situação, que é a situação que prevalece um pouco mais nas águas, né, onde o pessoal acha, né, que o pasto tem uma proteína lá que te permite um ganho de 900 gramas, por exemplo, que tem lá 9,5% de proteína, mas não tem energia suficiente, né? Como nós sabemos que as forrageiras tropicais elas se desenvolvem de forma muito rápida quando começa a chover, tem luminosidade, tem temperatura mais elevada, o que acontece? A mudança dessa planta também é muito rápida, né? E aí muita gente se engana, né? Muitas vezes não falta só energia, continua faltando proteína. Você entendeu? Eu tenho experiências, por exemplo, de depende do nível de desempenho que você quer, né? Se você quer meio... Claro, é óbvio. É suficiente, mas se você quer 200 gramas, não. Se você quer explorar
e otimizar a condição ruminal para você ter um desempenho maior, porque seus animais têm genética para aquilo, você se preparou para aquilo, você tem que pensar no universo ruminal sempre em cima daquilo que nós pontuamos antes. O que são as condições de distúrbio? É falta de substrato e de energia. Ou seja, faltou alguma coisa, você não consegue otimizar, né? Eu não posso ter muita proteína se eu não tenho ATP para o nitrogênio, né? Não tenho ATP. Não adianta eu querer eu dou muito milho e tal, mas trabalho com uma proteínazinha lá embaixo. Não vai ter desempenho, entendeu? Então, a gente tem que buscar sempre avaliar o ambiente ruminal como um universo complexo, que nós precisamos dar input de todos os fatores necessários para o crescimento, né? E aí, se você quer otimizar lá no pasto, eu tenho um pasto bom, meu pasto está tudo... Tá, mas pode ser que durante aquele curso de crescimento ali nas águas, você vai enfrentar deficiência de proteína, e às vezes você não corrigiu, então você não otimizou, né? Às vezes você se preocupa em dar mais energia achando que a proteína do pasto é suficiente para manter um ganho mais elevado lá, mas às vezes começa a faltar proteína. Então, tanto a proteína como a energia tem que ser considerado nesse processo de otimização, né, das condições adversas. Quando a gente fala quando eu penso em condições adversas, não é só essas condições extremas, como eu mostrei aqui. É uma condição adversa onde você tem um animal consumindo um alimento que poderia te dar um pouco mais de desempenho se você corrigir alguma coisa que falta, né? Então, porque é muito comum o pessoal se preocupar nas águas com a energia. Claro, você até pode ter essa preocupação, ela é real, né? Nós temos que ter, mas nós temos que continuar pensando no nitrogênio também. Tá? Tem que continuar pensando, por quê? Porque pode faltar ao longo desse percurso aí da planta, né? Pela época de crescimento acentuado aí na época que chove, né? E que tem temperaturas mais elevadas e que tem maior luminosidade, né? E alguém pode perguntar assim, mas existe reciclagem de nitrogênio? Beleza, né? Mas a reciclagem não vai salvar a sua vida, né? Não quer dizer que você não tem que dar proteína para o animal, né? Exatamente. Existe a reciclagem. Exatamente. Tem como você voltar aí para eu parar de compartilhar minha tela só? Porque aí você volta, eu volto para ver você aqui na minha tela cheia e a gente continua, né? Eu acho que você só precisa dar um stop aí embaixo. Tá, então vamos lá. Stop share, está aqui. Aí, ótimo. Beleza, ótimo. Então, voltamos, né? Então, o que acontece é o seguinte, e aí tem aquela questão que o pessoal sempre fala muito, mas então a gente pode usar muito ureia. Não, é claro que a primeira preocupação que você tem que ter é fornecer N amoniacal, bactéria celulolítica, você tem que botar ureia. Só que você não pode pensar só nisso, você tem que pensar, como nós já falamos anteriormente, né? Existem alguns aminoácidos, né, aromáticos, aminoácidos de cadeia ramificada e tal, que são importantíssimos no crescimento do planta. Então, se você tiver proteína verdadeira associada com a ureia, que vai te dar o N-amoniacal mais rapidamente, o que acontece? Você otimiza o crescimento microbiano. Né? Você otimiza o crescimento microbiano. E tem uma coisa, eu até gravei um episódio anterior aqui, né, mais para trás um pouco sobre isso, né? O nível de ureia que a gente trabalha nas águas, muitas vezes é maior quando a gente pode, na verdade, trabalhar até um nível maior do que na seca, né? Porque você tem microbiota para consumir amônia, né? Então, quando você tem uma condição adversa, que você perde microbiota, como a gente disse, então, o seu nível, vamos dizer assim, nível máximo de ureia que você pode colocar no suplemento é menor, porque tem menos microbiota para consumir, né? Ou seja, né, se sobrar amônia, a gente sabe que pode elevar o pH do rumen, né, e levar a caso de alcalose, né? Então, de novo... Por exemplo, eu não mostrei... Exatamente, naquele trabalho que eu mostrei anteriormente, né, da Granzotto, o que acontece? Ali a gente que eu não mostrei o suplemento para não tomar muito tempo, eu acho que não há necessidade, né? Mas ali nós temos uma condição assim, que tinha 70% de proteína, 60%, 50-60% vinha da ureia, os outros 50% vinha de milho e farelo de soja e tal. Então, uma combinação, né, que ajuda, né, a melhorar essa eficiência, né? Por exemplo, se eu tivesse usado um suplemento mineral com ureia só, provavelmente a resposta não seria aquela. Né? Poderia melhorar, é óbvio que ia melhorar, eu não tenho dúvida, mas a intensidade da melhora provavelmente não seria essa, né?
E uma outra coisa que o pessoal precisa de entender também é que nessas correções que nós fazemos, aí também tem que entrar o uso de alguns recursos adicionais que nós temos de aditivos, né? Nós podemos usar, por exemplo, né, os probióticos, né? Hoje também existem trabalhos já com enzimas, né, que também auxiliam, né, no processo de utilização desse material. Nós temos os próprios antibióticos promotores de crescimento, que também podem ajudar, né? Então, se você aliar a correção do substrato, né, desse input, com algumas ferramentas que nós temos, quer seja de micro-organismos de célula viva, né, como no caso dos probióticos, né, ou até prebióticos, né, certo? E alguns aditivos, você pode sim, porque aí você começa a interferir com algum elemento externo que vai fazer parte da vida da microbiota ali, que vai ajudar, né, a manter o ambiente numa condição mais favorável, e também você vai usar alguns recursos de aditivos que mexem na vida microbiana e que mexem no metabolismo, né, que pode melhorar esse processo. Isso já está comprovado, né? Então, não são coisas que a gente precisa de estar aqui tentando achar uma comprovação, porque já está comprovado, né? E com certeza vão aparecer outros recursos no futuro, né? Não tenho dúvida disso. Quando eu comecei a trabalhar, em 1980, os ionófilos eles eram recém-chegados, era coisa assim que no Brasil nem tinha ainda, não, né? Tipo assim, porque começou no final da década de 70, né? Certo? Então, você vê, hoje a gente já tem muita informação, não tem muita discussão, né? Interfere no consumo, tá, tudo bem, mas interfere positivamente no ambiente. Exato, e isso vai de encontro com as primeiras coisas, né, que você disse, né? Toda vez que a gente otimiza o meio ruminal, né, ou seja, dá mais substrato, faz a bactéria trabalhar, né, a gente ataca um dos 3 pilares que você disse no começo, que é a produção de metano, ou seja, você acaba diminuindo, na verdade, toda vez que você otimiza com carboidrato não fibroso, né, ou você quer dar substrato de melhor qualidade, mesmo melhoria de pastagem, você faz com que, né, a rota bioquímica mude ali, né? E aí você economiza carbono, né? Em vez de jogar o carbono para fora, você deixa o carbono dentro do animal, né? Ou seja, dentro da microbiota que consequentemente vai para o animal, né? A gente ataca esse pilar, né? Nesse caso, né? Com certeza, com certeza. Um outro aspecto interessante de condições adversas e que a gente pode otimizar é a questão da nossa cria, né? É a questão da nossa cria, né? A gente sabe aí que hoje nós temos essa questão da programação fetal, isso aí está muito claro para nós hoje, né? Até eu mesmo, há 20 anos atrás, eu dizia, olha, se você mantiver a sua vaca lá numa pastagem com 7% de proteína bruta e 52% de NDT, você vai bem. Não, bem vai, só que você pode melhorar. Por quê? Porque hoje nós já conhecemos muito mais a respeito dessas questões, né? E essa questão de bezerros, né, que ainda na fase de cria, né, estão em pastagem de baixa qualidade. Isso aí é um distúrbio muito, muito sério, né, porque a pessoa quer desmamar um bezerro com 7 ou 8 arrobas, certo? Mas não tem pasto. Quando não tem pasto, você já começa a ter um distúrbio no ambiente ruminal da vaca. Começa na mãe. Um distúrbio no ambiente ruminal da vaca vai produzir um distúrbio na produção de leite, certo? Mesmo que ela tenha capacidade produtiva, ela vai ter a sua capacidade produtiva prejudicada, vai diminuir a produção de leite. Diminuindo a produção de leite, você diminui o crescimento do bezerro, né? Nos primeiros 3 meses, pelo menos, aí nos primeiros 80, 90 dias, o leite para ele é um sonho, né? Ele sonha todo momento com o leite, né? Ele só vê o úbile da mãe na frente, né? Depois ele começa a comer capim. Aí o capim também está ruim. Aí, quer dizer, ele começa a ter um problema que se agravou na mãe, que produziu menos leite, que lhe deu menos substrato para crescimento, né? Agora o animal, não é a microbiota, mas a partir do momento que a microbiota começa a se estabelecer de forma mais significativa por volta ali dos 90 dias, 100 dias, o que acontece? Já passou a produção do pico de produção da vaca e ele começa a depender muito mais do pasto. Aí o pasto está ruim. Perfeito. Aí o cara quer desmamar um bezerro aí o sujeito quer desmamar um bezerro com 8 arrobas. Meu amigo, não tem geração espontânea. Eu falo isso sempre, não existe geração espontânea. Esse negócio da geração espontânea
já foi comprovado há mais de 500 anos aí que isso aí não existe, né? Então, tem que ter substrato. Né? Tem que ter substrato. E o bezerro ao pé da vaca lá, o substrato que ele tem é pasto. Né? É pasto. Aí o pasto de baixa qualidade. Agora, o que fazer para otimizar nessas condições? Né? Eu sempre digo, o primeiro passo é melhorar as condições de pastagem da sua fazenda, melhorar o controle de taxa de lotação, carga animal, para você ter capim, né? Primeiro para a vaca e depois para o bezerro. Né? Agora, o bezerro está aí, ele está com o pasto ruim. Nós estamos agora começando uma época de parição. Né? As vacas, não vamos nem entrar na questão de score condição corporal de vaca, porque aí já, né? Vamos falar de rumen, né? O bezerro nasceu, já tem bezerro aí que já está com mais de mês de nascido, né? O bezerro já completando quase 2 meses de nascido. Daqui a pouco esse bezerro ele começa a depender do capim. Né? E aí, como é que faz? Tudo bem, tem regiões que chove melhor, ou a pastagem da propriedade está melhor, mas tem regiões que as condições são ruins. E esse bezerro agora, se teve pasto para a vaca, ele ainda não vai ter tanto problema. Agora, você imagina aquele bezerro, né, que vai nascer tardio, que normalmente são os que sofrem mais, né? Porque aí já está terminando lá a estação, e, enfim, aí as vacas estão parindo ainda, porque a estação de parição no Brasil ela é longa, né? Ela é predominante no segundo semestre, mas a gente sabe que ela é longa, né? Sim. A maior parte das fazendas ainda não tem estação de monta e tal, né? Então o sujeito tem que pensar que ele tem que melhorar o substrato do rumen desse bezerro. Se ele não conseguir desmamar com 240 ou com 8 arroba, pelo menos que ele desmame com 6 arroba e meia, 7 arroba um bezerro, né? Hoje, em pecuária, a gente sabe que quanto maior for o peso de desmame de um bezerro, tá? Não vou aqui fazer as considerações em relação à vaca, isso também traz alguns prejuízos lá para a vaca, tá? Não vamos trazer essas considerações, vamos falar de rumen. Né? O bezerro precisa de ter substrato no rumen, precisa de ter capim. E se não tem capim, tem que fazer o creep feed. A gente não consegue fugir muito disso daí. Tá? Perfeito. Tem que fazer o creep feed. Né? Se a gente quer... Dá para suplementar o bezerro, né, assim, junto com a vaca, né? Assim, vamos deixar... Né? Exatamente. É você não deixar a vaca comer a ração do bezerro. Né? Eu vejo uns diferente da vaca. Eu vejo uns creep feed aí que as vacas estão gordas e os bezerros estão tudo magrinhos. Eu falo, mas você está tratando as vacas, pai, não está tratando os bezerros. Vaca não pode ter acesso à ração do bezerro. Exato. Né? Exato. Então, essa questão do CRIP, ela está crescendo muito no Brasil. Você sabe disso, né, Danilo? E as pecuárias, que são as agropecuárias, as fazendas que estão se modernizando, com gestão mais empresarial, né, o pessoal também não fica olhando muito, porque se você pegar cada praticazinha que você fizer na fazenda e querer saber o retorno, quanto que vai, você não consegue trabalhar. Né? Você tem que ter uma gestão global da fazenda e entender o seguinte, que o que eu tenho de mais fantástico no meu boi, na minha vaca, é o que acontece no rumen. E eu tenho que melhorar aquilo ali. Eu melhorando aquilo ali, eu melhoro tudo. Vai ser eficiente. Entendeu? Vai ser eficiente. É claro que aí se discute muito, né, o nível de suplementação no CRIP. Né? É óbvio, nós, não só a nossa área, mas na administração, todo mundo sabe que existe a lei dos retornos decrescentes. À medida que você vai intensificando o nível de implementação de uma técnica, o retorno dela, ao longo do tempo, vai diminuir. São taxas decrescentes. É óbvio, a gente sabe disso, né? Mas você tem que achar o ponto ideal para a sua propriedade, né? Para o teu nível de produção, para a tua produtividade. Se você quer chegar aonde? Tem que fazer, porque quando a gente corrige esse distúrbio, eu tenho experiência, né, nas fazendas do grupo que eu atendo aí, todo bezerro tem CRIP, não existe bezerro sem CRIP, entendeu? Agora, você tem condições em que o CRIP, o consumo é um pouco mais alto e condições em que o CRIP, o consumo é um pouco menor. Mas tudo que você fizer... Né? Agora, você veja bem, o rumen, nós acabamos de mostrar o trabalho ali da Granzoto, o rumen do animal já está plenamente desenvolvido. Né? Bezerro com 3 meses e meio, 3 meses e meio. Está desenvolvido, praticamente desenvolvido. Já quase concluiu o seu desenvolvimento. Esse rumen significa o quê? Que ele é uma cama de fermentação que o animal pode comer aquele capim e produzir, né? E crescer, depositar massa. Né? Aí,
ele está num pasto que tem, às vezes, 6% de proteína, 7%. Porque vamos falar das águas, não vamos falar só desse pasto aqui, não. Porque tem gente que acha que CRIP para bezerro é só na... Não, o CRIP é para otimizar as condições ambientais do rumen. Então, um bezerro tem condição de ganhar mais de 1 quilo por dia, tá? Muito mais, às vezes, né? Mas não vamos trabalhar com essas coisas muito elevadas. Vamos trabalhar com um crescimento de 700, 800 gramas por dia para você desmamar um bezerro com 7, 8 arrobas, tá? O que acontece? Ele está ali com o rumen desenvolvido, está pronto para trabalhar para a gente, está pronto. Né? Aí está num pasto que tem 5, 6, 7% de proteína. Ele não vai ter esse ganho, não tem condições. Se a vaca é uma boa vaca, tem uma boa produção de leite, porque isso tem uma correlação alta com o desmame do bezerro, é óbvio, né? Mas, como eu já falei, se ela também já teve restrição, porque nós estamos falando de uma condição adversa, ela não produziu o leite que poderia, naqueles primeiros 3 meses e meio, ali, 4, o bezerro já não cresceu o que poderia ter crescido, porque faltou leite, porque a mãe teve restrição nutricional. Aí o bezerro, que está em condições agora de começar a recuperar um pouco, ele vai enfrentar uma condição adversa, quer seja na seca ou nas águas. Óbvio que na seca sempre é pior, aqueles bezerros que são desmamados, os tardios, né? Eles entram num período de seca, né? Aqueles que nascem muito tarde, né? O que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: o nível de suplementação é discutível, tudo bem, mas tem que corrigir isso daí. Sabe? Dá um retorno. Eu tenho uma planilha que eu uso aqui que associa o nível de suplementação à produção de leite da vaca e quanto você pode ter de ganho adicional no bezerro. É uma coisa espantosa, você pode ter. E outra, a gente tem que entender a conversão do suplemento. Né? Você pega um bezerro que não comeu suplemento, você pega um bezerro que comeu suplemento, dependendo do nível de consumo de suplemento, quando o consumo é baixo, esses suplementos que o animal come um saco de CRIP no período que ele está ao pé da vaca, vamos supor que é um suplemento de consumo baixo, isso aí dá conversão de 3:1. É conversão de galinha, quase. Conversão de 3:1, pô, de 2,5:1. Então, a pessoa tem que entender isso. Né? Tem que entender que a gente precisa de pensar em otimizar as condições adversas. Perfeito. Né? Tem que otimizar. Então, essa é uma outra situação importante, né? Que eu acho que, se você tiver mais alguma coisa, eu acho que tem mais algumas condições aí que talvez a gente possa explorar, né? Nesse assunto dos bezerros, do pasto, né? Só queria reforçar a ideia dos aditivos, né? De novo, indo de encontro com a quantidade de micro-organismos que tem dentro do rumen, né? Com certeza. É por isso que as doses praticadas dos aditivos são mais baixas no pasto. Por quê? Porque tem uma menor quantidade de microbiota no animal que está no pasto, porque tem... A taxa de fermentação ruminal é menor. Né? É menor, tem menos microbiota, você vai dar, né, tem menos substrato disponível, então a dose dos aditivos, principalmente dos ionóforos, né, moneisina, virginamicina, normalmente é mais baixa, para você não defaunar o rumen, né? E para os bezerros também, né? Que estão no CRIP, né? Você vai trabalhar a partir da hora que eles são ruminantes, você vai trabalhar com doses mais baixas do que as usualmente praticadas nos confinamentos, né? Onde tem uma carga muito grande de substrato, e aí você tem margem para trabalhar, né, as doses dos aditivos. Aí tem que seguir o protocolo, né? Hoje nós temos protocolos já muito bem estabelecidos, né? Claro. De utilização. O que é sempre importante destacar é que porque muitos técnicos em muitas fazendas, eles até usam a tecnologia, só que usam de forma incorreta, né? Por exemplo, você tem que monitorar o consumo do CRIP. Você tem que monitorar. Mesmo porque, como nós estamos comentando aqui, você vai lá e coloca um determinado promotor de crescimento animal, ou seja, promotor de ganho lá do animal, um ionóforo, um outro antibiótico, ou qualquer outro aditivo, né, que seja, você coloca lá. Ele tem uma concentração no produto. Você precisa de ver se o consumo desse produto está adequado. É uma coisa que, às vezes, as pessoas não monitoram. Né? Por quê? Porque lá dentro do ambiente ruminal, lá dentro do rumen, como você falou, você vai ter um processo fermentativo e para as coisas serem eficientes, para a gente otimizar, nós precisamos ter controle do que está acontecendo, nós precisamos saber o que está acontecendo. Né? Porque, muitas vezes, o que acontece? A pessoa até usa uma instalação adequada de CRIP, em termos de espaço. Ele vai lá e veda uma área do lado de um coxo de um saleiro de vaca, ou não importa, ele vai lá e veda. A área, o espaço da praça de acesso dos bezerros é adequado, tá? Mas às vezes você olha lá,
é um coxo totalmente inadequado, uma cobertura inadequada. Os bezerros maiores, às vezes, não consegue acessar porque a cobertura é muito baixa, ou às vezes o espaço de coxo é muito pequeno. Então, a hora que você pegar, esse grupo de vacas tem 100 vacas lá, tem lá 100 bezerros. O consumo está dando 10 gramas por bezerro, quer dizer, significa que o bezerro não está comendo, né? Não está resolvendo praticamente nada isso daí, né? E tem muita gente que faz as coisas, não segue o protocolo. Tem que seguir o protocolo. Não adianta querer descobrir a roda já foi descoberta. Nós temos que procurar alguém que tem competência e falar, olha, eu quero corrigir esse problema na minha fazenda. O que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer? Bom, tem que fazer isso. Para quê? Para que o rumen desse bezerro possa receber a quantidade adequada de substrato, né? A quantidade adequada de qualquer que seja a tecnologia que você tenha em termos de princípios nutricionais. Hoje você pode ter até aminoácidos protegidos, você pode ter outras coisas aí que funcionam muito bem, né? E um aditivo, tá, mas o animal está comendo. Se ele não estiver comendo, não adianta, você está simplesmente se enganando, né? Muitas vezes o cara acha que o cara viu que o vizinho dá um sal aditivado, né? Quanto menor é o consumo, quanto menor é o consumo do suplemento que você oferece, né? Maior é o efeito do aditivo, né? O cara inventa de colocar monenzina, só dando um exemplo, né? Suplemento de baixo consumo com monenzina, né? Monenzina já não é palatável, já diminui consumo. Muitas vezes o cara não vê nenhuma melhora porque o consumo do suplemento como um todo não foi atingido, né? O consumo esperado. Aí o bicho tem deficiência de mineral, né? Ou de algum outro nutriente, porque o aditivo que está ali, que ele quis colocar, né? Tá limitando esse consumo, sem contar que o pasto está muito ruim, né? Então, assim, né? Tem que consultar mesmo, né? Tem estratégias. Tem que seguir protocolo. E o reflexo do que acontece lá dentro do rumen depende do input que nós falamos. Não adianta, você tem a tecnologia, mas se lá não está chegando, não adianta, não vai funcionar. Né? Então, a pessoa tem que seguir as orientações que já existem por aí. Né? E é possível fazer isso. E o creep feeding, a conversão é excepcional. Agora, é aquilo que nós falamos, né? Cada sistema vai ter que adotar um nível de suplementação, né? E pensar que depois dali para frente, se você faz um ciclo completo, você vai ter que continuar com o teu plano nutricional ajustado para que o animal continue mantendo o crescimento e depois ele... Claro, se você pensa em ciclos de abate com 2 anos, você tem que pensar nisso se você faz um ciclo completo, senão não tem condições, tem que desmamar um bezerro com pelo menos 7 ou 8 arrobas. Né? E é a fase que o animal tem uma capacidade de conversão mais alta da vida dele, né? Você tem que aproveitar isso daí, né? Claro. Tem que aproveitar, né? A gente sabe disso, né, Danilo? Quando o animal é menos eficiente, é no final. Exato. Né? É no final. Por quê? Porque a composição tecidual do organismo dele mudou de tal maneira que o custo para se botar 1,5 kg nele é totalmente diferente, né? Pô? Claro. Né? E lá no começo ele tem condições de avançar, né? Então tem que... E tudo isso decorrente da atividade ruminal. Nós temos que pensar que otimizando o ambiente ali, nós vamos, mesmo em condições de pastagem, eu conheço muitas propriedades que em condições de pastagem, sem grandes, sabe? Só ajustando, só otimizando a condição nutricional do animal, que vai ter o reflexo dentro do rumo do animal, desmama o bezerro com 7, 8 arrobas sem grandes problemas. Entendeu? A questão melhora o manejo, melhora a utilização da tecnologia, né? Com estações adequadas, de coxo, de água, enfim. E o bezerro, com uma lotação ajustada certinho ali, o bezerro vai se desenvolver muito bem e você vai aumentar a tua produção por hectare sem sombra de dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Legal, perfeito. Bom, vamos falar. Você pouco... comentou uma... pode falar. Não, pode falar. Eu ia mudar de tema. Você comentou uma questão lá de dia chuvoso, ou mesmo quando o animal não recebe por algum motivo aí, ele acaba tendo dá uma estancada no consumo de alimentos, né? A gente falou bastante de pasto, vamos falar então de confinamento, né? Por exemplo, condição adversa. Sim. Que também é uma coisa que enfrentamos condições adversas, né? Vamos falar assim, que o animal também está estável. Vamos assim, muitos dias que não chove, igual esses dias agora. Tipo, aqui em Dracena, eu fui no nosso confinamento esses dias, falei assim, tá perfeito, né? Porque assim,
não chove, a umidade não está tão baixa, né? Não perde consumo. Mas não está alta também, né? Tá não alta, está alta também. consumo aquele reloginho, né? Os animais bem adaptados, puto, perfeito. Mas e aí se tem alguma coisa que causa uma condição adversa, como por exemplo, né? Aqui todo ano dá uma chuva de 90, 100 milímetros, assim, um dia, né? Quando tá chegando perto, em outubro, novembro, né? Então vamos dizer, nessa condição, você trata os animais lá de manhã tal, e de repente cai uma chuva de, assim, 100 milímetros. Você não conseguiu tratar os animais no resto do dia. E aí praticamente você teve que, né, ou parcelar muito o trato, ou você vai tratar do bicho só no outro dia, ou na hora que passar a chuva. Né? E aí, lembrando a história da entrada constante de substrato, né, ele não comeu na hora que era para comer. Ele não consumiu a quantidade de matéria seca daquele dia. Ele não atingiu o objetivo dele de consumo naquele dia. Né? E aí, nessas condições adversas, o que a gente faz? Olha, isso daí é claro que de uma forma mais acentuada, né? Sim. Por quê? Porque você teve um estanque no momento ali de forma abrupta, né? E de grande intensidade. Isso traz um impacto grande no ambiente ruminal. É um distúrbio, né? Sim. É um distúrbio. Você não tem substrato por um período relativamente longo, a replicação cai lá embaixo, enfim, né? Você tem um impacto grande. Isso daí é muito parecido, né, com aquela questão do manejo de coxo, né? É muito parecido, só que, é claro, uma magnitude diferente. Então, o sujeito vai lá, está fazendo leitura de coxo, aí ele percebe que a leitura dele está dando lá. Ele não trabalha com coxo limpo, né? Ele trabalha com consumo voluntário, vamos dizer, com controle de oferta, né? Isso aí é discutido também, né? Se com coxo limpo, mas enfim, vamos supor que ele trabalha assim. Ele trabalha com oferta, controla na leitura, ajusta na eficiência de trato e tal. E aí ele observa lá que tem uns 2, 3 currais ali, meio que numa sequência assim, que o gado está comendo demais, aí o cara vai lá e aumenta 10%. Aí pronto, aí já fez caca, não é mesmo? Que aí o que acontece? Ele vai perceber que sobra comida pra caramba, esse gado estava comendo, rapaz, mas não é assim que funciona. Então, é o mesmo, a magnitude dessa situação é mais ou menos parecida. Quer dizer, o gado é como se ele estivesse rapando o coxo, ou seja, está faltando comida, faltou comida, ele não comeu. Aí o sujeito vai lá e oferta a mesma quantidade de comida que ele estava ofertando antes. Quer dizer, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai ter um problema 2, 3 dias na sequência ali. É claro que depois, como nós falamos, a microbiota ela tem uma plasticidade, ela se ajusta rápido, só que isso é prejuízo, isso é problema, é uma coisa que traz, que aumenta operacional. Então, eu particularmente, Danilo, eu acho que nessas condições, o ideal é você trabalhar na suboferta, entendeu? Não voltar com o mesmo trato, né? É você manter o fracionamento, como sempre é feito, né? Se tem 3 refeições por dia, você pode manter as 3 refeições, não é esse o problema. Mas você pensar o seguinte, falar, poxa, eu não tenho microbiota suficiente para degradar a mesma quantidade de substrato que eu tinha quando estava tudo ok. Perfeito. Então, por que eu vou dar comida a mais? Isso não vai dar certo, entendeu? Então, é melhor você... Bom, se eu tive um impacto aí de 70%, sei lá o quanto, que isso é difícil de estimar, né? É melhor você controlar o consumo no primeiro dia, incrementar um pouco no segundo, ajustar no terceiro e continuar fazendo a sua leitura. Aí o sujeito fala, mas o boi podia ter ganho. Não, o boi não podia ter ganho nada. Esse negócio, às vezes você pode trazer um prejuízo para o animal. Exato. Ao invés de você trazer um benefício, entendeu? Então, é melhor você... Porque isso não deixa de ser o quê? Uma nova microadaptação, vamos dizer, né? Perfeito. Uma microadaptação. Né? Por quê? Porque se você fizer isso, né, qualquer distúrbio que aconteça porque a microbiota sofreu um impacto grande, ele vai ser muito menor, né, do que se você oferecer. Então, o animal está comendo... Você está com uma boiada lá que está comendo 12 quilos de matéria seca por dia. Aí choveu e não teve jeito, não tratou, o boi não... caiu lá, conseguiu comer 2, 3 quilos no dia lá. Tá? Aí chega no outro dia, tu vai dar 12 quilos de novo? Quer dizer... Exato. Né? É perigoso. O animal vai voltar a comer 12 quilos, eu não tenho dúvida nenhuma. Até, né? Porque ele está com fome, né? Ele vai comer, exatamente. Ele pode comer no intervalo curto de tempo, muito, né? Então... Exatamente, né? Então, eu acho assim que
para reduzir esse distúrbio, corrigir o distúrbio, reduzindo o impacto, qual é? É você fazer eu chamo de microadaptação, né? Por quê? Você vai continuar com a mesma dieta, porque a microbiota está ajustada para aquela dieta, ela só não tem população suficiente, né? E você vai fazer o quê? Você vai incrementar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, acabou. De repente, você já praticamente chega e ajusta o seu negócio, né? Exato. Porque a gente tem que pensar que tudo depende da atividade dessas bactérias, protozoários e fungos. Não tem como, né? Se for um caso muito extremo, né, como a gente está falando, como você deu no exemplo, né, comeu 3 quilos de matéria seca, né, e deveria ter comido 10, 12, né, eu gosto muito de adotar estratégias como os americanos e os canadenses chamam de dieta de tempestade, que nada mais é do que feno, uma dieta alta em volumoso, né? Então, até pode ser isso, né? Ou Porque você trabalha com a tem que mesma reduzir. dieta com feno no fundo da baia nesses dias, ou joga um feno por cima, Exatamente, né? Distribui exatamente. e joga um feno volumoso por cima. Exatamente, se ele quiser comer um monte, ele come, mas assim, com um pouco de fibra comprida, né? Exatamente para não deixar o animal dar E uma você freada pode, inclusive, no consumo isso, você pode, inclusive, reduzir o trato daquilo que é o convencional que você está fazendo, né? E disponibilizar uma quantidade adicional de fibra para esse animal, né? Por quê? Porque Exato. ele vai ajustar, né? O que nós não podemos fazer é imaginar que isso é uma conta matemática, né? Não, o boi estava comendo 12 quilos de matéria seca, ele não comeu, não, mas eu vou botar 12, ele vai comer, beleza. Não é assim que funciona. E é aquilo que você falou, inclusive o animal vai estar com fome, né? E outra, é nesses momentos de crise que os problemas ficam mais evidentes. Então, por exemplo, todos nós sabemos que num curral, você tem 80, 100, 120 bois ali, o que acontece? Ali naquele curral existe um extrato social muito bem definido, certo? O que vai acontecer? Aí você trata com 12 quilos lá, aquele boi que é o mandão ali, ou aquela meia dúzia que eles vão dar o problema para você. Em seguida vai aparecer o problema, entendeu? Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? E eu acho que essa estratégia, na minha opinião, é a melhor. É você ofertar menos, né? E até na possibilidade, se houver, que tem fazendas que não têm essa possibilidade, né? Você tem que ter lá uma fonte de fibra que você pode colocar, né? Esses rolos, esses fardos Excelentes, circulares, por exemplo, é muito comum você joga lá no fundo da baia, diminui um pouco a oferta da dieta total que você fornece no coxo, o animal vai lá, ele come lá, vem, come no... Você entendeu? Então, isso ajuda a estabilizar, né? Por quê? Porque aí você vai aumentando gradativamente a taxa de fermentação ali em 2, 3 dias, né? Você volta ao normal. Claro, não tem impacto. O pessoal tem impacto metabólico para o animal, né? O pessoal acha que vai perder a adaptação. Você não vai deixar de dar a dieta que ele está comendo. Você vai colocar mais a forragem. A forragem, o FDN, eu costumo falar que o F do FDN é de freio, né? Quando você põe com certeza. Você consegue dar uma freada no consumo, que é o que a gente faz na adaptação, né? Começa com fibra mais alta e vai descendo. Ou seja, você vai tirando o pé do freio para permitir que o animal suba o consumo. Exatamente. Na verdade, não é ele que está falando, eu quero mais, né? Você pode até ler isso nas entrelinhas, mas é você que está tirando o FDN, permitindo que ele vá escalonando o consumo, né? Que ele vá subindo, né? Em lugares onde se mantém o trato após esse tipo de evento, o que normalmente o pessoal observa nos outros dias? É muito comum isso. Primeiro, sobra mais no coxo, certo? E o animal procura mais a fibra da dieta. Por quê? Porque lá no primeiro dia ele vai encher a pança, entendeu? Provavelmente vai ter uma queda acentuada de pH, porque houve um distúrbio muito grande, né? O animal ele vai se autodefender disso como? Vai reduzir consumo e vai procurar mais fibra, né? Então é fácil evitar isso, né? Não é uma coisa tão complicada, né? Sim. É que nem você falou, bota o freio, diminui se for possível, né? Se você tiver o feno, diminui e coloca mais o quê? Mais forragem para o animal, deixa o animal. E com certeza ele vai adorar, né? Não vai achar ruim, não. Com certeza. Ele já comeu tudo o capim que está em volta da baia, que ele põe a cabeça pela cerca, né? Exatamente. O capim ali de volta. Exatamente. A gente costuma lidar, eu tenho esses coxos eletrônicos, né? É impressionante como a gente aprende com o animal. O comportamento do animal, às vezes a gente raciocina como humano, né? Fala, não, eu vou usar esse suplemento, vai ser assim, vai acontecer isso mais ou menos e tal, tal. Aí, quando você acompanha os indivíduos, porque com o coxo eletrônico você consegue acompanhar os indivíduos, você vai ver como
tem coisa que a gente erra. É incrível. O animal ele tem um learning, né, com o que acontece, com os fatos que acontecem ao redor dele, né, ali, né, e ele se adapta, ele se ajusta, né? É o que acontece nessas situações, né? Ele com certeza, se você não fizer, ele vai ter que fazer por conta, né? O Rumi vai ter que se ajustar com os recursos que tem. Ele tem muito recurso, né? Exato. Mas só que a gente não precisa também que a nossa fala aqui é otimizar a condição adversa. Então, você tem a condição adversa, você tem que ter uma inserção para quê? Para minimizar o impacto dessa condição adversa, que toda vez que você minimiza o impacto, você está otimizando, você está melhorando a condição do meio ruminal, né? Certeza. Eu tenho um trabalho aqui, se você puder liberar para compartilhar a tela. Está liberado. Deixa eu ver aqui. Bem interessante, foi feito aqui por um. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui no Zoom. Aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui para eu ver aqui. Vou compartilhar a tela. Eu tenho um trabalho bem interessante que eu fiz com uma das últimas, então, inclusive foi publicado no PLOS ONE, né? A gente falando assim de recursos que a gente tem, né? Por exemplo, você está vendo a tela aí agora, né? Perfeito, perfeito. Tá, deixa eu só colocar aqui em tela cheia aqui. Esse trabalho aqui é um trabalho bem interessante. Eu vou subir aqui, porque o pessoal tem... existe um negócio aí que é o pavor de grão, né? Que a gente fala, né? Para não dar outro nome, né? Então, vou dar pavor de grão, né? O pessoal, é claro, a gente sabe que naturalmente o ruminante, ele é um animal herbívoro. Nós tem herbívoro ruminante. Então, é um animal que come erva, come capim e rumina. Isso é o natural. Não significa que a gente não possa usar outro tipo de alimento para ele. É claro que o impacto sobre a microbiota e o impacto sobre o metabolismo do animal vai ser alterado, né? É o caso, por exemplo, de uma dieta com alta inclusão de concentrado e principalmente alta inclusão de grãos. Ela está indo num sentido diferente daquilo que o animal regularmente consumiria na sua natureza, né? Mas não deixa de ser uma dieta factível de ser usada sem nenhum problema para o animal e nem para ninguém mais, né? Então, basta a gente usar os nossos conhecimentos, a nossa capacidade que nós temos aí em função daquilo que nós já obtemos de informação pela pesquisa, né? Mas esse trabalho aqui é um trabalho bem interessante, que até vai assim de encontro. Eu vou descer aqui onde está a dieta desses animais. Olha só a dieta desses animais. Ó. A dieta desses animais tem 90,65% de milho moído. Tá? Milho moído. Isso aqui foi uma dieta desafio. Isso aqui foi um trabalho interessante, né? Que é um trabalho que o título mostra, né? Uso de... Deixa eu puxar aqui do lado aqui até. Uso de levedura, né, viva e MOS em dietas baseadas em grão. Tá? Então, mas o que eu quero mostrar não são aspectos de digestão, nada disso daí, não. Quero mostrar o seguinte, que a gente tem recursos aí também, não só apenas no manejo nutricional, manejo alimentar, nós temos os recursos dos antibióticos ionófilos, nós temos os recursos dos antibióticos não ionófilos, nós temos outros recursos que podem nos ajudar. E temos, inclusive, o recurso dos micro-organismos vivos, né? E de parede celular. Você imagina, uma dieta tinha 5% de bagaço de cana, né? O FDN dessa dieta era 14,9%. O FDN fisicamente efetivo girava ao redor de 5%, 6%. Né? Uma dieta típica de confinamentos americanos, né? Uhum. Bem desafiadora. Aí o que acontece? A gente vai lá e mede, né? E mede o que é o LPS, o lipopolissacarídeo. Uhum. É parede celular de bactéria que está morrendo. Certo? Aumentou LPS, significa que você está tendo morte celular intensa e tal. Aí, olha só, nós medimos aqui usando o quê? A dieta controle, que não teve nada, não colocou nenhum dos dois, com levedura viva e com MOS, né? Aí, o que a gente observa aqui? Olha que interessante. Você pega, eu vou usar a média, você pega o LPS no rumen, no ambiente ruminal, não houve diferença entre eles. Ou seja, lá dentro do rumen continuou tendo problema, né? Aí você vai para o duodeno, também não teve diferença significativa aqui, ó, efeito tratamento, 0,38 e 0,34. Aí você vai no plasma. Olha só a diferença, tá? A média. Enquanto no rumen era
aliás, enquanto no tratamento controle era 0,75, né? Aqui deu 0,65, aqui deu 0,60. O que mostra isso para nós? Que você usa um recurso que está à sua disposição na literatura, que está disponível nas empresas, né? E que você pode ter um auxílio bastante grande para reduzir o impacto desse distúrbio, né? Ou seja, otimizar a condição para o micro-organismo. Né? Ou, se não é necessariamente para o micro-organismo, é para o animal. Né? Então, nesse caso, olha só a diferença aqui, ó, certo? Então, o LPS no plasma dos animais controle, né? O que aconteceu? Ele foi muito mais alto. Tá? Ou seja, e não para aqui. Aí nós vamos você colocou um negócio para afetar o sistema digestivo, no sistema digestivo mesmo não aconteceu nada, aconteceu no metabólico. Não é? Exato. Ou seja, o que está mostrando aqui? Que está mostrando o quê? Que tanto o MOS como a levedura, de alguma forma, evitou que isso chegasse no plasma do animal, porque isso produz o quê? Isso produz uma resposta inflamatória, isso produz problemas para o animal. Né? Aí, a gente foi e mediu as proteínas... Deixa eu subir demais aqui, eu desci demais, só um pouquinho. Vamos lá e medimos aqui é o LPS, deixa eu descer. Proteína de fagabito. Aqui, ó. A soroamiloide, né? Fomos lá e medimos, né? E medimos a aptoglobina. Bom, então vamos lá, pegamos o soro e medimos. O que aconteceu? Olha aqui, ó. As proteínas que vão aparecer quando você tem resposta inflamatória, né? De fase aguda. Olha aqui, ó. Nos animais controle, 33 e 46, certo? Aqui, 29,63 e aqui, 27,74. Ou seja, não houve diferença entre a levedura viva ou o MOS, quer dizer, as duas foram eficientes, mas foi bem menor do que no tratamento controle que não recebeu. Então, isso mostra que a gente pode, através dos nossos recursos, beneficiar o que acontece lá no meio ruminal, e muitas vezes o que está na sua dieta, se não mudar muito o que acontece no rumen, pode ajudar o animal em relação àquilo que está acontecendo no rumen, porque você está usando uma dieta com 90% de grãos. Exato. Certo? Ou seja, você está produzindo o quê? Uma quantidade, às vezes, mais do que o dobro de ácidos graxos de cadeia curta do que você produziria lá no pasto, né? E você está permitindo o quê? Que o animal tenha alguma compensação metabólica ou alguma compensação no seu organismo dos prejuízos que isso possa trazer, não necessariamente, muitas vezes, lá para a microbiota, mas para o próprio animal. Né? E nós, muitas vezes, somos obrigados a usar dentro do nosso sistema esse tipo de dieta, né? Exato. Certo? Perfeito. Eu parei de compartilhar. Não, tá ótimo. Tá ótimo, ok. E que eu acho que vem de encontro, né? E isso que você mostrou é perfeito, porque acho que vem de encontro com a situação adversa que a gente tem, né? Vamos dizer assim, corriqueiramente, que são animais em chegada de confinamento, né? Animal que viajou muito tempo de caminhão, mudou de ambiente, aí chegou no confinamento. Sim. E também o mesmo caso com vacas de leite, né? Acabou de parir, a vaca tem que limpar o leite e já começar, né? Nas duas situações, a gente tem o quê? Tipicamente, consumos de matéria seca mais baixos. Tanto no início do confinamento, quanto no início do período de vacinação, né? Então, de novo, pegando o conceito lá do início, né? Consumo de matéria seca abaixo do potencial, rompido, né? Consumo de matéria seca que não é o ideal, né? Nesses dois casos, né? Então, o que você falou é perfeito, que é um uso de aditivos alimentares que eles vão diminuir a resposta inflamatória, né? O que são, né? O que é muito mais... Opa, voltou? Voltou, para mim voltou. Teve uma trava aí, mas Sem problema. Mas como só eu estava falando, então acho que não vai cortar. Então a gente tem esse típico caso de vacas de leite, bovinos de corte em início de período, né? Vacas em pós-parto e animais chegando ao confinamento, que não tem consumo de matéria seca adequado ou consumo de matéria seca esperado, ou seja, tem menor quantidade de micro-organismo no rumen, porque tem menos substrato, estão muito mais predispostos devido à situação anterior, né, de transporte ou de parto, a inflamações, né? Então, então isso que você disse agora das leveduras, né, do MOS, vem totalmente de encontro, né,
a otimização, né? Ou a proteção, na verdade, no caso da microbiota e até do hospedeiro, né? Em fases de estresse, né? De condições adversas. E necessariamente existem tecnologias ou inserções aí que vão ter impacto, a princípio, dentro do ambiente ruminal e depois, por consequência, até no próprio organismo do animal, como nós mostramos aqui, que elas podem ser de curta utilização ou de longa utilização, depende muito do sistema. Então, por exemplo, se você tem um boi que vai ficar 100 dias lá, 110 dias comendo uma ração que tem de 85% a 90% de grãos, obviamente você vai ter que usar isso daí durante todo o período que o animal ficar ali, né? Mas se você não trabalha numa condição dessa, que você trabalha numa condição mais amena, vamos dizer, em termos de taxa fermentativa, você pode usar em momentos estratégicos. Então, é por isso que tem muita coisa que funciona no começo da fase de adaptação do animal, não funciona depois. Tem coisa que funciona ao longo de todo o ciclo. Por causa dele. Ainda bem que é assim, eu costumo falar para o pessoal, a gente tinha que ter mais problema. Quanto mais problema tiver, mais emprego nós temos, né? Certo? Mais serviço nós temos. Tem gente que fala assim, professor, mas isso aí dá muito problema. Eu falo, rapaz, você está reclamando de problema? Eu quero ter mais problema. Eu falei, porque se tiver problema, eu tenho que estar entrando no negócio para resolver. Mas se não tiver problema, ninguém procura a gente. Ninguém procura nutricionista, ninguém procura o professor Danilo, ninguém procura nada. As empresas não vão vender, não tem problema, ninguém sobrevive. Eu falei, tem que ter problema. Né? Agora, tem coisas que são mais pontuais, né? Por exemplo, essa questão que você falou do estresse do ruminal de bezerros que são, às vezes, transportados. Né? Porque tem aquele caso que o cara produz que está na fazenda, engorda, faz se completar, tudo bem, é uma situação mais sob controle. Né? Mas, às vezes, o jeito vai buscar gado longe. E tem que entender o seguinte, né? Que, pô, o gado... Eu brincava com meus alunos, às vezes, para ver se estavam prestando atenção na aula, eu falava assim, o gado é ser humano, né? E ninguém falava nada. Eu esperava passar alguns minutos e falava, pô, mas como é que o gado é ser humano, gente? Eu acabei de falar que o gado é ser humano e ninguém falou nada aqui, né? Então, a gente tem que entender que o gado ele é um animal que tem que ter respeito da nossa parte em todo o ciclo de vida dele. Né? Não é porque a gente vai produzir o animal para o abate que a gente tem que ter. O animal foi transportado por longos períodos, às vezes um dia todo, às vezes, entendeu? Né? Ele vai experimentar, às vezes, perda de peso de 10% do peso dele, entendeu? Ou às vezes até mais. O animal que perdeu mais de 7% do peso dele, ele já está numa fase crítica. Ele vai ser um animal que vai entrar no estado de morbidade, se você não tomar providência. Certo? E a primeira coisa que nós temos que resolver é o problema do rumen. Não adianta você, vou aplicar não sei o que no bezerro. Não adianta, você tem que dar condições para esse bezerro voltar a comer o mais rápido possível. E Exato. Quem é que dá essa condição? É o rumen. Você tem que otimizar as condições de rumen. É claro, eu não estou dizendo que você não possa aplicar alguma coisa coadjuvante para o animal melhorar, não é isso. Mas você tem que fazer ele voltar a comer. Né? E é que nem você falou, o bezerro chega, o bezerro ele tem um consumo muito baixo. Então, tem que trabalhar com o quê? Tem que trabalhar com uma recepção muito bem feita do ponto de vista sanitário, né? E deixar esses animais, tem que dar um stand-by para esses animais. Nós temos que fazer com que esses animais, se tiver pastagem na fazenda, eles têm que ser colocados em pastagem de boa qualidade, com algum tipo de suplemento de boa qualidade. Se não tiver, né, se já vai entrar meio que numa produção intensiva, você tem que ter currais aí de recebimento, né, onde você possa dar uma condição melhor de forragem. Né? Tem que usar uma dieta, um concentrado de melhor qualidade para esse animal. Tá? De melhor qualidade. Não estou falando qualidade em termos de dar dieta com muito grão, não é isso. Aliás, você tem que até pensar em não ir por esse caminho, né? Mas tem que trabalhar com teor de proteína mais alto, né? Tem que colocar cromo nessa dieta, né? Tem que fazer essas coisas. Né? Por quê? Porque você fazendo isso, você vai dar condição do ambiente ruminal voltar a funcionar com maior intensidade e vai dar condições para o organismo do animal também se recuperar desse processo, né? Porque, veja bem, eu costumo dizer o seguinte, que o estresse tem impacto na nutrição e a nutrição tem impacto no estresse. Um plano nutricional mal feito, ele pode ser um estressor adicional. Né? Então, você tem que pensar nisso. Né? E aí entram esses recursos. Né? Por exemplo, você incluir numa dieta dessa, você pode incluir, de repente, um antibiótico, você pode incluir um recurso de um MOS, você pode colocar um cromo, você pode aumentar o potássio, né?
Você Sim. pode aumentar o potássio, concentrar o potássio, dobrar a dose de potássio, é 0,6, 0,7, pode levar para 1,5, 1,4, sem problema nenhum. Você vai ajudar o animal, você vai ajudar o ambiente ruminal, vai ajudar o animal e o animal vai voltar a comer, né? Sim. Tem que Hoje, pensar. há 10 anos atrás, né, a maioria dos nutricionistas não faziam um programa de recebimento, né? O animal chegava no confinamento e, dependendo da condição, ele começava a adaptar, né? Hoje, mais de 70% aí dos nutricionistas Você tem recomendam isso recebimento, né? detectado na sua pesquisa lá, Sim, né? Detectado exato. que o pessoal está entendendo que É, está perdendo dinheiro, né? E prejudicando exato. o animal, né? Porque você nivela Prejudicando o muito o animal. lote na hora que você deixa o bicho dar uma quietada, né? Ele diminui o estresse, né? Sim, Enche a barriga com uma comida que ele é familiar, que é o, né, feno ou silagem, exatamente. né? Depende do que está disponível, e aí sim você começa a adaptar. A mesma coisa com vacas de Exatamente. leite, né? O pessoal do leite hoje fazem o que eles chamam de dieta de largada, né? Enquanto a vaca está limpando o leite, que você não pode mandar aquele leite para o tanque, né? Se aí 3, 4 dias pós-parto, o pessoal faz uma dieta de largada, que é uma dieta com mais volumoso. Aproveita para abrir o rumen da vaca, porque a vaca já come menos. Então, como você não pode usar aquele leite, ele, né, aproveita para dar uma dieta com mais volumoso, para abrir o rumen da vaca, para quando entrar na dieta 1 mesmo. E usar volumoso de qualidade, né? Qualidade, lógico. Volumoso de qualidade, né? Pegar qualidade, né? Então, Que vai ter uma concentração de energia ali de lactação boa, não vai ser uma coisa, exato, né? exato. E Mas a são gente dias, vamos dizer assim, 5 dias, 7 dias, às vezes, né? Que o pessoal acha que é perda de tempo, mas na verdade é melhor você investir 3, 4, 5 dias no começo para você não ter que esticar uma semana ou duas no final, né? Do Olha, período. eu costumo fazer uma conta, né? A pessoa às vezes pensa, vamos supor que você tem uma intenção, e hoje é muito comum isso, né? Você tem uma intenção de ter um ganho médio no teu confinamento de 1,5 kg. Isso é uma coisa muito comum hoje, não é uma coisa que está... Sim. Na época que eu me formei, quando a gente, em 1980, quando conseguia 1 kg, a gente sortava foguete, né? Entendeu? Hoje, mesmo porque a gente não tinha os recursos que nós temos hoje para usar grão como a gente usa hoje, né? Claro. Então era uma festa, a gente fazia um churrasco, né? Hoje, 1 kg, o cara começa a chorar, né? Mas o que acontece é o seguinte, você vê como mudam as coisas. Mas se você pensar 1,5 kg, vamos supor que por alguma estratégia para minimizar o impacto, para você trabalhar com mais tranquilidade, para os animais, mais segurança, um ambiente ruminal mais otimizado, com menos estresse, né? Menos, né? O que acontece? O sujeito passa 2 dias, o animal não ganha nada. Não ganha nada. 2 dias sem ganhar nada, vamos supor, porque ele quer fazer um ajuste. Você pega 3 quilos, você divide por 110 dias, isso aqui dá 27 gramas por dia. Você pode ter certeza que o teu estressor ele vai reduzir muito mais o ganho. Muito mais. Certo? Muito mais. Então, é melhor você não ter nada, 2, 3 dias, não tem nada. Dá um time para o animal. Dá um time para ele. Perfeito. Certo? Né? Vai devagar, porque você recupera depois. A gente sabe disso, né, Danilo? Que quando você tem um bom manejo alimentar, uma dieta que otimiza o ambiente ruminal, crescimento microbiano, né? Síntese de proteína microbiana, produção de AGV, né? Intensifica a produção. O que acontece? A gente sabe que a curva de consumo ela vai subindo, estabiliza e vai devagarinho até o final e cai um pouquinho lá quando é proporcional ao peso, né? Sim. Em termos absolutos, ela até pode subir um pouquinho. O que acontece? Né? É isso que a gente tem que buscar. Não adianta, porque todo estressor ele provoca distúrbio nessa curva. E provocou distúrbio, você tem prejuízo. Então, o sujeito está subindo, por algum motivo, aquilo cai, sobe lá para cima, não cai, aí vai, estabiliza. Aquele período ali, se ele fizer a conta de quanto ele perdeu, porque ele não foi atento, ele foi afoito, né? Ele vai ver que é muito maior do que se ele mantiver uma precaução, né? E o animal não ganha nada. Passou 2 dias, não ganhou nada. Qual o problema? Você não teve problema. E outra coisa, você não tem problema de ter que tirar boi do curral, você não tem problema de ter que medicar boi, Exato. você não tem gasto com produto veterinário, você melhora tudo. Então, se você começar a pôr isso na ponta do lápis, você vai ver que de afoito, né, no negócio, traz problema. Então, tem que dar o stand-by. E outra, melhorar aquilo que você falou.
um estressor ruminal, esse transporte, o animal ficou de jejum. Sim. Ele ficou de jejum. Exato. Jejuou. Perdeu o microbiota. Voltamos ao ponto número 1. Perdeu o microbiota. Aí a microbiota foi lá para um stand-by, né? Ela foi lá para um estado de... Né? Claro que ainda tem substrato, só que para um crescimento lá embaixo. Sim. Né? E o animal estava acostumado a comer capim. Então, você tem que entrar devagar, fazer o manejo nutricional de recebimento. Né? Tem que se preparar para isso. Tem que ter forragem. A hora que começar a usar um concentrado, tem que usar um concentrado que tem enriquecimento com algumas coisas ali, né? Para que o animal possa recuperar rapidamente, reidratar o animal. Né? Uhum. Perde muita animal, água, com certeza. Porque quanto menor for o índice de morbidade, né, melhor vai ser o retorno ao consumo, né, e ao coxo, né? Com certeza. Com Sem certeza. sombra de dúvida. Né? Bom, eu agradeço demais a sua disponibilidade, professor Branco. Foi um papo sensacional. Tenho certeza que a gente falou de muita coisa e se fosse aprofundar em cada assunto aqui, a gente tem que ficar o dia inteiro aqui e acabar a memória do meu computador para depois receber o arquivo da gravação. Sensacional. Obrigado demais pelo seu tempo. Tenho certeza que vai dar uma audiência muito grande esse episódio. Sempre é um assunto extenso, né? Então a pessoa tem que ter um pouco de paciência para assistir também, né? Eu costumo dizer isso, né? Não, mas é assim. Às vezes gosta daquelas mensagens curtinhas, só que um assunto dessa magnitude, né? Ele demanda que a gente... E outra, que nem você falou, nós ainda fomos até certo ponto superficiais, assim, não chegamos aí no... Né? Porque se nós pegarmos um ponto só desse aí, a gente poderia, né? Mas eu agradeço muito pelo convite e sucesso no seu canal, tá? Eu espero que realmente o pessoal aproveite todos esses filmes que você está disponibilizando, essas lives que você está fazendo com o pessoal, né? E também a matéria gravada, enfim, porque eu tenho olhado lá no canal e realmente tem um conteúdo muito bom, vasto, o pessoal precisa aproveitar, né? Com certeza. Então, eu agradeço muito, obrigado pela oportunidade, tá? E sucesso aí no seu trabalho, na sua atividade, não só aí na Unesp, em Dracena, né? Tenho visto algumas fotos do seu confinamento. A última vez que eu fui aí não tinha ainda, né? Não tinha, Estava só fazendo a terraplanagem lá para começar a construção das baias lá. Né? Precisa vir de novo, então. Eu vou. Tá bom? E sucesso, tá? Tenho certeza que vai ajudar muita gente, viu, Danilo? Vai ajudar muita gente. É uma motivação desprendida de interesse comercial. Eu acho que assim vai ajudar muita gente. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Bom, para quem quiser contactar o famoso professor Branco, como é que faz? Seu Instagram? Olha, lá no Instagram é arroba eu... Depois, vamos lá. Eu posso até compartilhar a tela aqui. Se quiser falar, eu coloco aqui embaixo depois na edição. Você coloca, isso. Arroba eu.professor Branco, no LinkedIn Antônio Ferriani Branco, que é meu nome, e no YouTube é Professor Branco. Tá? Então, a gente está tentando também passar bastante informação para o pessoal, ajudar o povo aí, né? Principalmente agora nesse período, mas é a intenção nossa de um projeto grande aí em relação a isso. Tá bom? Tá ótimo. Professor Branco, mais uma vez, muito obrigado. E seguimos em contato, né? Quem sabe a gente grava mais. Com certeza. Vou visitar vocês aí, tá bom? Com certeza. Um abraço. Um abraço.